Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Felipe Luís, técnico do Flamengo, não economizou palavras após a vitória no clássico diante do Fluminense. E como já virou sua marca registrada, aproveitou o momento para soltar uma declaração forte, polêmica e que rapidamente repercutiu entre torcedores rivais. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, ao comentar sobre a dificuldade que é enfrentar o Fluminense, Felipe soltou uma comparação direta e, para muitos, desnecessária com o Vasco, criando mais um capítulo quente na rivalidade carioca. Segundo ele, duelos com o Fluminense exigem muito do Flamengo, pois são partidas equilibradas, pegadas, de alto nível técnico, tático e físico. Para Felipe, o tricolor ainda representa uma verdadeira força no cenário estadual. No entanto, ao ser questionado sobre a sequência de clássicos do Flamengo, Felipe Luís não se conteve e resolveu soltar uma alfinetada pesada no Vasco da Gama, que acabou roubando a cena da entrevista. Com um leve sorriso irônico, o treinador rubro-negro afirmou que enfrentar o Vasco não representa mais desafio algum para o Flamengo, algo que gerou um clima de tensão no ar. Contra o Fluminense, a gente sempre tem que se preparar muito. São jogos difíceis, competitivos, imprevisíveis. Já contra o Vasco, a gente só ganha, disparou Felipe, sem papas na língua. A frase caiu como uma bomba entre os torcedores vascaínos, que se sentiram desrespeitados. Já a torcida do Flamengo foi ao delírio, comemorando mais uma provocação bem colocada por parte do técnico. Felipe ainda completou dizendo que, na visão dele, o Vasco já não pode mais ser considerado um rival do Flamengo e Fluminense, tamanha a diferença de nível atual entre os clubes. Segundo ele, o Vasco ficou para trás, enquanto os dois outros grandes cariocas seguem disputando títulos, jogando Libertadores e protagonizando grandes momentos no futebol nacional. O Vasco não mete medo em ninguém hoje. É um time apático, sem alma, que só participa. Rivais de verdade são os que competem com a gente em alto nível. Hoje, o Vasco não está nesse patamar, disse Felipe. A declaração causou espanto até entre os jornalistas presentes, que ficaram em silêncio por alguns segundos após a fala dura e direta do treinador flamenguista. Felipe ainda lembrou que, nos últimos clássicos, o Flamengo tem dominado completamente o Vasco, com goleadas, atuações de gala e uma superioridade evidente em campo. Para ele, a disparidade atual é tão grande que é impossível colocar o Vasco no mesmo patamar de competitividade que Fluminense ou Flamengo possuem atualmente. O Vasco só assiste. Em campo, eles entram batendo cabeça, sem saber o que fazer. E isso não é de agora, já faz anos que está assim. Como é que a gente vai chamar isso de clássico? Disparou. A fala, evidentemente, pegou muito mal entre os torcedores cruzmaltinos, que reagiram com fúria nas redes sociais, cobrando respeito e pedindo resposta dentro de campo. Felipe, por sua vez, não demonstrou arrependimento e continuou firme em sua opinião. Segundo ele, quem se incomoda com a verdade, que vá trabalhar mais para mudar a realidade. Não adianta ficar chorando. Se querem respeito, tem que jogar bola. Tem que competir, tem que incomodar. O Vasco parou no tempo, afirmou. O treinador ainda reforçou que não se trata de provocação gratuita, mas sim de uma análise fria e objetiva do que o Vasco tem mostrado em campo nos últimos anos. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Para Felipe Luís, enquanto o Clube da Colina não mudar sua mentalidade, sua estrutura e sua postura em campo, continuará sendo apenas mais um coadjuvante do futebol brasileiro. A camisa é pesada, sim, mas só a história não joga. Hoje o que vale é desempenho, estrutura, projeto, e nisso o Vasco está anos-luz atrás, cravou o técnico. A declaração teve repercussão nacional. Programas esportivos, redes sociais e portais de notícias deram destaque ao discurso forte de Felipe, reacendendo o debate sobre o atual estágio do Vasco. Muitos analistas concordaram com ele.
Outros consideraram desrespeitosa a forma como ele expôs o clube rival, sugerindo que faltou elegância em suas palavras. O fato é que Felipe Luiz não fugiu da polêmica e aproveitou o microfone para dizer o que pensa, mesmo sabendo que provocaria uma reação gigantesca da torcida vascaína. No Flamengo, o elenco e a comissão técnica demonstraram apoio ao treinador, afirmando que ele apenas expressou uma visão interna que todos já compartilham no dia a dia. Torcedores rubro-negros lotaram as redes com memes, vídeos e postagens debochando do Vasco e reverenciando Felipe como ídolo por dizer a verdade que ninguém tem coragem. Por outro lado, os vascaínos reagiram com protestos e pedidos de resposta em campo, cobrando atitude do elenco e da diretoria frente à humilhação pública feita por Felipe Luiz. Ex-jogadores também entraram na discussão. Alguns, como Juninho Pernambucano, criticaram o tom usado por Felipe, enquanto outros concordaram com a análise do treinador. O clássico entre Flamengo e Vasco, ainda sem data marcada, já promete ser explosivo, com a rivalidade em alta temperatura graças a essas declarações. Enquanto isso, Felipe Luiz segue firme em sua missão no Flamengo, agora ainda mais blindado e idolatrado por boa parte da torcida, que aplaude sua sinceridade. Para o treinador, a rivalidade se mantém viva quando existe disputa real. E no atual cenário, segundo ele, o Vasco não oferece esse ingrediente essencial para um verdadeiro clássico. Com essa fala, Felipe não apenas venceu o clássico contra o Fluminense no campo, mas também dominou o pós-jogo com uma vitória no microfone, virando o centro das atenções. A resposta do Vasco, agora, precisa vir em campo. A torcida espera que os jogadores honrem a história do clube e provem que Felipe está errado. Mas enquanto isso não acontece, as palavras de Felipe Luiz seguem ecoando no futebol brasileiro como uma das declarações mais duras contra o Vasco nos últimos tempos. O ChatGPT disse. Felipe Luiz ainda concluiu sua coletiva reforçando que a rivalidade, para ele, só faz sentido quando existe equilíbrio dentro de campo. Segundo o treinador, não se pode chamar de rival um clube que passa anos sem vencer confrontos diretos, sem disputar títulos no mesmo nível e que constantemente vive em crise. Ele deixou claro que não tem qualquer problema com a história do Vasco, mas que o momento atual é muito distante do que já foi no passado. Para Felipe, o Vasco hoje se tornou um time que só participa do campeonato, enquanto Flamengo e Fluminense são os protagonistas. A crítica, mesmo envolta em frieza e argumentos, teve tom de desprezo e gerou uma verdadeira tempestade no ambiente esportivo. Para os flamenguistas, Felipe apenas disse o óbvio. Para os vascaínos, foi uma afronta intolerável. Mas o fato é que o treinador conseguiu, em poucas palavras, tocar em uma ferida aberta, a distância técnica, estrutural e competitiva entre os clubes. Felipe ainda sugeriu que o Vasco precisa se reinventar, rever seus métodos e parar de viver do passado, porque o futebol atual exige evolução constante. Ele terminou dizendo que, enquanto isso não acontecer, o Flamengo continuará vencendo com naturalidade e sem sustos, como se enfrentar o Vasco fosse apenas mais um jogo na tabela. A provocação foi feita, o estrago causado, e agora só resta aguardar se a resposta virá do campo, ou se o silêncio do Vasco confirmará as palavras de Felipe. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!